satisfação que eu estou participando dessa atividade tão importante, que é o primeiro webinário do ITQ Santa Cândida. Eu cumprimento a pastora Rosier, o pastor Marco Lapa e todos os meus colegas palestrantes, né, que estão ao longo dessa semana junto com vocês, trazendo um pouco mais de informação a respeito da nossa formação docente. Quero também parabenizar a pastora Rosier, que sempre traz novidades. Inclusive foi por intermédio de uma novidade como essa que eu a conheci, acho que em 2007, 2006, uma coisa assim. E como eu havia falado para vocês anteriormente, eu sou diretora da Missão Quadrangular Cristo para as Crianças, aqui na cidade de Campinas. Nós temos uma unidade, estamos funcionando nesse ano de 2014. É o nosso 8º ano e nós temos sido muito bem sucedidos. Deus tem nos abençoado, nos dado graça e nós temos realizado algumas práticas lá na nossa unidade e eu quero compartilhar com vocês um pouco de algumas coisas que eu tenho observado, não só na prática religiosa, mas também nos meios acadêmicos por onde eu tenho passado. Conversando com a Rosier a respeito dessa atividade, nós pensamos em trazer para vocês algo que realmente levasse vocês a pensar a ter uma prática diferente. E na verdade, eu acho que essa informação eu deveria deixar por último, mas eu meditei melhor e eu acho que essa informação que eu passo para vocês tem que ser a primeira. Acho que o pulo do gato desse nosso papo, dessa nossa conversa, não é uma receita. Eu não quero estar aqui para passar para você uma receita de bolo. Olha, você faz assim, em 5 passos, em 2 passos, em 3 passos. Mas na verdade, o que muda qualquer coisa na vida de qualquer pessoa é a sua atitude de mudança. É a nossa mudança. Nós, docentes, quer seja da MQCC, do ITQ, da DBQ, professores seculares, o que tem que acontecer em nós é um desejo de nós mudarmos, principalmente quando nós observamos que a nossa docência ela está muito ligada com o futuro da igreja. Você que está me ouvindo e me assistindo aí da sua casa, do seu trabalho, você tem que pensar que nós estamos hoje formando pessoas, nós não vamos formar para o futuro. Hoje, a nossa ação com as pessoas, quer seja ele nosso filho, nosso marido, nosso aluno, nosso liderado, ela é uma atitude de construção. E quando nós olhamos especificamente para a Missão Quadrangular Cristo para as Crianças, que é uma instituição que forma líderes para trabalhar, para ensinar, para orientar crianças, juniores e adolescentes, eu fiquei pensando muito nesse conflito, porque na verdade é exatamente isso que acontece. Existe um conflito de gerações. Né? Nós somos professores do século passado, porque eu acredito que ninguém que está me assistindo, né, que faz a MQCC, ou faz o ITQ, ou mesmo, né, participa da classe dos adultos, nasceu antes dos anos 2000. Então, se você nasceu antes do ano 2000, você é um professor do século passado, assim como eu sou. E nós que nascemos no século passado, estamos nos preparando para lidar com crianças, juniores, jovens, adolescentes e até adultos. Porque eu sempre gosto de dizer, e tenho confirmada isso, quem trabalha com criança, eu costumo chamar de leque. Quem trabalha com criança, trabalha dentro do leque. O que é o leque? O leque é todas as faixas etárias. Agora, se você trabalha só com adulto, você
terá uma certa dificuldade em trabalhar com leque. Geralmente quem trabalha com adulto tem uma dificuldade maior em ministrar para crianças, trabalhar na sala das crianças. Mas voltando aqui para o nosso bate-papo, para o nosso tema, como eu havia falado para vocês anteriormente, existe um conflito muito grande de gerações. Nós professores, nós que somos líderes, ou mesmo você que está me ouvindo, que é uma mãe ou um pai, eu também tenho um filho jovem, lido muito com jovem na igreja, e o que existe na verdade é um conflito de gerações, porque para nós achamos que os jovens não prestam atenção, que eles são muito rasos, que eles vivem o dia inteiro na internet, vai para o culto, leva celular, e aonde já se viu. Mas olha, eu tenho uma notícia que talvez você não goste. É verdade. Eu e você, nós precisamos interagir com esses jovens, que muitas vezes você pode, talvez até você já tenha ouvido falar, né? Que é o jovem da geração Y. Esse jovem da geração Y, ele não está só nas instituições internacionais, ele não está só trabalhando nas empresas lá no seu estado. Não, esse jovem da geração Z, da geração, na verdade é geração Y, né? A Z é essa que vai vir um pouco mais para frente. Mas esse jovem, ele está aí do seu lado, ele está na sua igreja, ele está na minha igreja. Se nós não trabalhamos ainda com crianças, jovens e juniores, nós vamos trabalhar. Então, o que é que nós precisamos? Qual é a nossa necessidade? Nós temos que dialogar com esses jovens. E quando nós vamos dialogar com esses jovens, o que parece? Parece até que eles são mais inteligentes, né, do que nós. E isso não é verdade. A própria ciência mostra que não existe uma pessoa mais inteligente que a outra. E talvez você possa estar pensando assim, poxa, pastora Márcia, como não? Olha aí, nós temos alguns exemplos. O que existe na verdade são pessoas que aproveitam melhor as oportunidades que lhes são oferecidas. Eu tenho certeza que na época em que você nasceu, você pôde, na medida do seu possível, usufruir das tecnologias, que na verdade nem tinha. Eu acho que no tempo que nós nascemos, a tecnologia que tinha de mais moderna era o que? Era o rádio, a TV e as máquinas Kodak. E no fim, todo mundo sabia lá bater o fio, bater, né, tirar o retrato, aí mandava para revelar, e aí aos poucos foram surgindo o computador, e hoje nós estamos aí nesse avanço tecnológico. E esse avanço tecnológico é algo que não vai parar. Ele vai estar sempre se modificando. E para isso, nós que somos professores, nós precisamos saber lidar com aquilo que é digital, precisamos interagir não apenas com os nossos alunos, mas com essa rotina, com essa prática que está sendo colocada para nós. E aí o que é que nós precisamos fazer? E aí eu volto no início da minha conversa. Nós precisamos sair daquele lugar que nós chamamos de zona de conforto. Você precisa se expor. E eu confesso a vocês, eu sou também uma pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, e na universidade eu pesquiso o cotidiano. E eu gosto de falar para vocês o cotidiano. Não pense vocês que eu tenho o hábito de fazer palestras, né, gravadas pela web. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. E como é que eu fiz? Eu fui me valendo de auxílios, eu fui me valendo de pessoas que é exatamente isso. Eu até fiz um texto aqui e eu quero falar alguma coisa para vocês a respeito desse texto. O que acontece hoje que nós não estamos muito acostumados, porque nós somos de uma geração
que a gente teve que correr para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a maioria, uma boa parte das pessoas que estão me ouvindo, começou a trabalhar aí com 12, 14, 16 anos. E hoje, o que nós pais fazemos muitas vezes é, não, estuda primeiro e depois você vai trabalhar, não é verdade? Então, no nosso caso, nós não tivemos muito tempo de compartilhar, nós não tivemos muito tempo de colaborar com as pessoas. E hoje, entre os jovens, existe uma colaboração muito grande. Então, se houver alguma dica, né, que eu posso deixar para você nesse nosso bate-papo, né, vamos dizer assim, é a questão da colaboração. É você pedir socorro. Quando a Rosia comentou comigo que eu teria que fazer essa gravação, eu nem fiquei preocupada em como fazer. Eu fui fazendo o que os jovens fazem hoje. Eu tenho certeza que quando você vai conversar com algum jovem da sua igreja, ou mesmo com o seu filho, ou com algum parente, e você vem com aquela gama toda de informação, o jovem, a pessoa diz assim para você, calma, vamos por partes. Então a primeira coisa que você precisa exercitar em você é fazer as coisas passo a passo. Nós já temos uma vantagem em relação ao jovem. Nós já podemos antecipar muitas coisas. O jovem não. Mas nós já podemos antecipar algumas coisas. E até porque temos essa condição, né? Sabemos o que pode acontecer, sabemos que tipo de consequências vão acontecer, nós podemos ir com mais calma. Então, acho que vamos pensar assim, se a gente tiver que pontuar, acho que o primeiro tópico é colaboração, é pedir socorro. Então, o que eu fiz? Eu pedi socorro para o meu sobrinho para estar gravando esse vídeo para mandar para vocês. Por quê? Porque é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Então, para tudo existe uma primeira vez. E nós temos que colocar, usar, utilizar as ferramentas que a tecnologia nos coloca. Até para nós compartilharmos informações, compartilharmos experiências. Olha, eu tenho uma experiência prática para te passar que eu achei muito interessante. Você sabe que o trabalho na igreja é um trabalho que dificilmente você faz 3 coisas, não é verdade? Geralmente você faz uma série de coisas lá na sua comunidade, na sua igreja local. E comigo não é diferente. Então, eu sou pastora, eu ministro, eu faço palestras, eu trabalho também na Secretaria Estadual, né, em São Paulo, e também sou diretora regional das escolas bíblicas dominicais, quadrangulares. E nós tínhamos uma dificuldade grande para encontrar os nossos diretores. Nós somos em 40 diretores. Então é claro que nós nos encontramos uma vez por mês, e se a pessoa tem uma dificuldade, significa que naquele mês eu não vou vê-la. Aí o que eu pensei? Como que eu vou fazer para me aproximar dessa pessoa?